Apoio Rede Gazeta. No Manhã Gazeta desta segunda, nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre menopausa. E ainda tem Aparecida Liberato fazendo previsões através da numerologia. O chefe Alan ensina uma receita diferente de almôndegas. E vamos conhecer os alimentos que proporcionam o bem-estar ao organismo. Manhã Gazeta, nesta segunda, a partir das 9 da manhã. Até lá. Em agosto de 1984, Chaves e Chapolin estrearam na TV brasileira. 25 anos depois, Chaves ainda está no ar conquistando fãs de todas as idades. A história de Chaves e Chapolin no Brasil começa em 1981, quando Silvio Santos comprou um pacote de novelas mexicanas para o recém-inaugurado SBT. A estreia só aconteceu 3 anos mais tarde, em 1984, e Chaves logo conquistou a primeira geração de fãs, com os jornalistas Fernando Tuller e Luiz Joly, autores dos livros Chaves, Foi Sem Querer Querendo e Chaves e Chapolin, Sigam-me os Bons. Como toda criança que cresceu nos anos 80, a gente voltava do colégio e assistia Chaves enquanto almoçava, né? Levava o prato de comida para a sala e assistia. Nunca alguém tinha levado a sério o Chaves como um fenômeno. A grande expectativa era do próprio Silvio, não é? Que acreditava no produto. A gente nota isso, que ele é fã do Chaves, tanto que o Chaves para ele é como se fosse um filho. O Chapolin vem e volta, né? Porque é aquela criança, aquele filho rebelde. Então daqui um ano e pouco o Chapolin com saudade de novo, o SBT vai lá e passa o Chapolin de novo. Como que um seriado assim que veio do México com uma produção tão barata consegue por tantos anos ser sucesso de audiência aqui no Brasil? E os diretores na época do SBT não acreditavam no Chaves, tanto que nós fizemos um piloto a partir do núcleo de dublagem. O Silvio mostrou para vários diretores, todos eles foram contra, disseram que não ia funcionar, que era ruim, que era sem graça. E o Silvio me ligou, perguntou qual era a minha opinião. Eu disse que acreditava, porque era um humor puro, um humor inocente, um humor que eu não via desde os meus tempos de calças curtas, de criança, né? Porque era humor de circo, sem apelação. E Chaves tem um tipo de humor atemporal, ou seja, o mesmo efeito que causou na gente lá em 85, 86, está causando agora nas pessoas. O primeiro episódio do Chaves, exibido no Brasil, foi Caçando Lagartixas. No início, os roteiros contavam com poucas adaptações. Anos mais tarde, elas viraram os bordões conhecidos e repetidos pelos telespectadores. E nós tivemos que fazer uma série de adaptações, inclusive a partir do próprio nome, porque Chaves vem de El Chavo, né? Chaves não é localizado no México. Chaves só foi localizado no México em uma história, que é quando eles vão para Acapulco, que seu barriga leva eles para a praia. Fora isso, é uma vila, num lugar qualquer. Marcelo Gastaldi, que era o dublador do Chaves, ele falou: Cecília, se prepare, porque nós vamos ter muito trabalho pela frente, porque você vai fazer uma menina por quem o Chaves é apaixonado. Nossa, que maravilha, vamos trabalhar bastante, né? Mas que nada, aquela Paty entrava tão pouquinho. Mas aí, por sorte, tinha que ser. Quem dublava a Chiquinha era a Sandra, ela foi embora para a Itália. Bom dia, querido professor. Bom dia, Paty. E trouxe uma maçã. Obrigado, hein? Bom dia, querido professor. Bom dia, Chiquinha. Trouxe uma maçã. E eu, por sorte, fui fazer a Chiquinha, que é a minha paixão. O Chaves me bateu. Eu vou contar pro meu papaizinho que ele me bateu, ele me chutou, me deu uma pancada na cabeça. Já esses episódios do Chaves foram exibidos nos anos 80, mas nunca mais voltaram ao ar. São chamados episódios perdidos. Os fãs se unem sempre, vários sites, vários fãs, para tentar que esses episódios perdidos, que não são exibidos há muito tempo, episódios inéditos, voltem ao ar. O SBT ele tem 250 fitas entre Chaves e Chapolin. Tem muita coisa lá que, com o tempo, porque estava em fita VHS, aquilo com o tempo se desfez. E a gente remasterizou muita coisa, então alguns perdidos realmente existem. Desde a estreia até os anos 2000, Chaves continua atraindo fãs de todas as idades. Além dos episódios completos disponíveis na internet, a nova geração pode comprar os DVDs oficiais, com episódios inéditos. 3 gerações já passaram pelo Chaves. Eu me surpreendo vendo, às vezes, pai de família já, rapazes
bem mais velhos brincando com algumas situações que assistiram quando criança. Tem muita pureza, né? Uma inocência. É uma coisa que ele repete, e mesmo assim nós gostamos demais, né? Lá em casa todos nós assistimos, até as crianças, os mais velhos, e rimos sempre. Sempre mostrando que apesar de não ser rico, mas tem a felicidade, que é de ter um ao outro, apesar de eles brigarem, eles são amigos, eles estão ali, um ajudando o outro por o que precisar. Pênalti! Derrubou o dedado, é pênalti! Mamãe! O que foi? Uma brincadeira que eu fui fazer nas Casas Bahia com a Claudete Troiano na época, e ela acabou vendo, pô, botei as bochechas do Kiko, botei a roupa, não, traz a roupa e vende Kiko aqui no dia seguinte. Eu comecei a pensar naquilo como trabalho também e virei um sósia também, inclusive, né? Eu não vejo Chaves saindo do ar, sinceramente. Mesmo que saia da TV, hoje em dia com a internet, a gente vê que o pessoal consegue baixar os episódios, ou seja, o que não falta é fã que tem episódio por aí para assistir quando quiser, né? Boa noite.